Muito bem, nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Colossenses. Esse tem sido o nosso programa nessas aulas em conjunto, nesse período de distanciamento social. Então nós estamos estudando aqui com os adultos, o departamento de adultos, a carta de Paulo aos Colossenses. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler mais uma vez os versos 13 a 23. Mais uma vez, porque essa é a terceira aula nessa passagem. Mas acho que hoje será a última também. Então, capítulo 1, versos 13 a 23. Acompanhem aí com atenção, com interesse, com fé, a leitura da palavra do Senhor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos. Obrigado, Senhor, pela bendita oportunidade de nos reunirmos em torno do texto sagrado. E pedimos-te que, enquanto nos esforçamos para compreender o sentido do texto, que tu trabalhes em nós, desvendando os nossos olhos, ajudando-nos a ter uma correta compreensão daquilo que o texto diz. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e ajuda-nos a responder corretamente ao ensino da tua palavra. Ajuda-nos a viver de acordo com o que ela nos diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu disse que é a terceira aula nossa nesta passagem bíblica. Nós já dissemos que nesta porção o apóstolo Paulo nessa carta, e aqui ele começa propriamente a sua carta, nesta carta Paulo está combatendo um falso ensino que estava sendo disseminado entre os colossenses, uma heresia, que era uma miscelânea de crenças e práticas
que estavam, práticas religiosas que estavam sendo disseminadas lá, ensino falso. E eu disse a vocês que é curioso que Paulo comece o seu combate a este ensino errado, apresentando a verdade sobre Jesus e sobre a obra de Jesus. Então, é curioso que o método de Paulo para combater o erro é ensinar o que é certo, não é? Se você souber identificar uma cédula, uma nota verdadeira, qualquer falsificação será detectada por você. Você não precisa aprender cada uma das falsificações. Mas se você sabe quais são as características, as marcas que autenticam uma nota, uma cédula, você vai estar preparado para detectar a nota falsa. Então, Paulo começa exatamente apresentando a verdade sobre Jesus e sobre a obra de Jesus, aquilo que Deus fez por meio de Jesus. Então, nós gastamos 2 aulas vendo como é que Paulo apresenta Jesus nesta passagem. Então, nós vimos que Paulo se refere a Jesus usando diferentes títulos. Se você quiser checar aí na sua Bíblia, Paulo chama Jesus no verso 13 de o Filho do seu amor. Paulo chama Jesus no verso 15 de a imagem do Deus invisível. Ainda no verso 15, Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. No verso 18, Paulo se refere a Jesus como a cabeça do corpo da igreja. No verso 18 ainda, ele diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. No verso 19, ele diz que Jesus é a plenitude de todas as coisas. Aprove a Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. E no verso 20, ele se refere a Jesus como o reconciliador de todas as coisas, não é? Então, já analisamos esse modo como Paulo fala de Jesus. Esta é a verdade a respeito de Jesus apresentada por Paulo aqui nesta passagem. Hoje nós vamos ver como é que Paulo fala daquilo que Deus fez em Jesus. Depois de falar sobre quem Jesus é, Paulo fala sobre aquilo que Jesus fez, ou o que Deus, o Pai, fez por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, dê uma olhada nos versos 13 e 14. Paulo diz aí nos versos 13 e 14: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, versos 13 e 14, Paulo está dizendo aí, ou está falando aí, daquilo que Deus fez, Deus o Pai fez. Paulo diz que Deus o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é isso que Deus fez. Como é que Deus fez isso? Olha aí o verso 14. O verso 14 diz que Deus fez isso em Cristo. O verso 14 diz, no qual, isto é, em Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A expressão no qual se refere em Cristo. Nós estamos estudando às quartas-feiras sobre a nossa união com Cristo. É em Cristo.
É por meio da nossa união com Cristo que nós recebemos as bênçãos da salvação da parte de Deus. É disso que Paulo está falando, que em Cristo nós fomos libertos do império das trevas. Por meio da nossa união com Cristo, nós recebemos a bênção da libertação. Libertação de quê? Do império das trevas. Então, Paulo usa aqui este modo de falar da nossa redenção, falar do que Deus estava fazendo em Cristo por nós. E olha a linguagem que Paulo usa. Paulo está dizendo que a nossa redenção, que nos é concedida em Cristo, da qual desfrutamos por meio da nossa união com Cristo, Paulo fala dela usando aí essa linguagem de libertação. A linguagem aqui é que Deus em Cristo nos libertou de um domínio. A expressão que ele usa é império das trevas. Então, nós estávamos sob um domínio. Éramos dominados, éramos escravizados por algo que Paulo chama de império das trevas. Então, em Cristo, se você for um cristão, Deus libertou você disso, desse negócio que Paulo chama de império das trevas. É um domínio. Se eu fui liberto, é porque eu estava sendo dominado. E olha que Paulo se refere a esta ação de Deus em Cristo a nosso favor com o conceito de redenção. Olha o verso 14 aí. O verso 14, ele diz: no qual temos a redenção. Então, em Cristo, nós fomos libertos do império das trevas. Em Cristo, nós temos a redenção. Em Cristo, nós fomos redimidos. Redenção, ser redimido, é libertar algo ou alguém de um domínio mediante o pagamento de um preço. Então, é isso que significa redenção. O que é redimir? Redimir é libertar por meio do pagamento de um preço. A ideia de redimir é resgatar. Resgatar, o verbo resgatar, é usado para essa ação de arrancar alguém do domínio de outro. O substantivo resgate é usado para se referir ao preço pago para resgatar alguém. Nós estamos acostumados com essa ideia na nossa cultura de sequestro, né? Não é assim? O humilhante pega o sujeito e fica com ele sob o seu domínio. E aí ele pede para a família pagar um preço para que ele possa libertar a vítima. Então, o preço pago a gente chama de resgate. A libertação, a redenção, a remissão, o resgate é o ato também de libertar a pessoa do domínio do malfeitor. Então, preste bem atenção. Essa é a ideia que Paulo está usando aqui para falar daquilo que Deus fez. Deus nos redimiu. Deus nos resgatou. De quê? Paulo diz, do império das trevas. Como é que Deus fez isso? Em Cristo. Então, o que Deus estava fazendo
por meio de Jesus Cristo, quando ele enviou o seu Filho a esse mundo, quando o seu Filho se submeteu a toda a humilhação e sofrimento ao qual ele se submeteu, quando o seu Filho foi entregue para morrer na cruz, o que Deus estava fazendo por meio de tudo isso? A resposta de Paulo é: ele estava resgatando um povo para si, um povo que estava sob o domínio do império das trevas. Então, Paulo fala da nossa salvação nesses termos. Para você ver, para você ter uma ideia do significado desse conceito de remissão, de redenção, de resgate, Deus ensinou isso ao seu povo no passado, já preparando o povo para a vinda do Messias. Deus ensinou isso quando ele deu a legislação de Israel. Dentro do ordenamento jurídico do Israel antigo, havia a possibilidade do resgate. Você lembra do livro de Ruth? Lembra? Não é? Boaz, o resgatador. Não lembra? Então, o que está por detrás daquela história do livro de Ruth é esse ordenamento jurídico que havia em Israel. Vamos dar uma olhadinha para refrescar a sua memória? Abra Levítico. Levítico capítulo 25, só para você lembrar dessa ideia de resgate. Deus, quando deu essa legislação a Israel, ele estava preocupado com a vida civil da nação, não é? Era um código civil lá, mas ele estava também pré-anunciando o evangelho. Ele estava pré-anunciando o que ele faria, não é? Então, Levítico 25, eu vou ler e você acompanha aí, porque eu estou com o microfone aqui, e aqueles que estão em casa podem nos ouvir também. Levítico 25, versos 25, 26 e 27. Vejam bem. Olha essa lei aí. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas posses, não é? Possessões, então virá o seu resgatador. Olha só, a possibilidade de um resgatador. Seu parente, e o resgatará e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, olha a ideia de redenção, redimir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Então, Paulo está aqui falando do que Cristo fez com esta ideia em mente, não é? A questão era a seguinte: no Israel antigo, como a terra cumpria um papel muito importante na vida da nação, porque era um povo essencialmente agrícola. A terra tinha um papel muito importante naquele contexto. Tirar alguém da terra era uma violência muito grande. Mas às vezes acontecia, o indivíduo às vezes perdia a sua terra. Às vezes por má gestão, ou por alguma barbeiragem na vida, ou algum problema que escape ao controle da pessoa, às vezes ele se endividava. Às vezes ele perdia a sua terra. E às vezes ele tinha que vender a terra para pagar dívidas. Acontecia às vezes da pessoa
por causa de dívidas. Isso era possível porque a mão de obra escrava era parte da vida da nação. Alguém poderia até se vender como escravo para pagar uma dívida. Mas, para atenuar esse problema, a legislação de Israel, como vimos, ela previa a possibilidade do resgate. Ou seja, se o indivíduo que perdeu a sua terra ou a sua liberdade por causa de dívidas tivesse um parente que tivesse condições financeiras e se dispusesse a saldar a dívida, então o credor tinha a obrigação de aceitar o negócio. O credor não podia dizer, não quero, eu vou ficar com não pode. A legislação diz que se tem um resgatador, ele tem o direito de reaver a terra para o seu parente. Então ele fazia o resgate, pagava o preço e resgatava a terra, ou resgatava a pessoa que estava agora como escrava. Ou então, diz aqui, o sujeito não tem resgatador, não tem um parente que possa fazer isso. Mas por alguma razão a sorte dele mudava. Ele conseguia juntar dinheiro suficiente, por exemplo, para quitar a sua dívida, comprar de volta a sua liberdade. O credor dele tinha a obrigação, por lei, de dar a ele o direito de reaver a sua terra. Então, era assim que as coisas funcionavam. Essa ideia ficou impregnada na mente, no coração, no ser daquele povo, e essa era uma maneira de Deus já preparando o povo para o que ele ia fazer em Cristo Jesus. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. O que foi que Deus, o Pai, fez por nós em Cristo Jesus? Resposta está aí. Ele nos libertou do império das trevas, não é? Em Cristo, verso 14, no qual temos a redenção, temos a remissão, por causa, a remissão dos nossos pecados. A legislação falava de dívida financeira, não é? Mas a Bíblia usa a dívida financeira como uma ilustração do pecado. O pecado é uma dívida. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a Bíblia usa essa linguagem comercial de dívida para falar do nosso problema diante de Deus, que é o pecado. É uma dívida que precisa ser saldada, precisa ser paga. Então, Deus, em Cristo, pagou a nossa dívida para que nós fôssemos remidos, resgatados. Então foi isso que Deus fez por meio de Jesus Cristo. O que Deus estava fazendo? Ele estava resgatando-nos. Ok? Agora preste bem atenção, aí diz que ele estava nos resgatando, ele nos resgatou, ele nos libertou. Como é que Paulo se refere a esse domínio que estava sobre nós? Ele chama de império das trevas. O que é isso? Por que Paulo chama de império das trevas este domínio? Paulo fala dessa mesma coisa em outra passagem. Efésios. Vamos lá para Efésios e você vai ver como é que Paulo descreve essa coisa que ele chama de império das trevas. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, você vai ver como é que Paulo se refere a este império das trevas. Que império era esse? Capítulo 2, versos de 1 a 3. Acompanha aí, Efésios 2, de 1 a 3.
Ele vos deu vida, isso é, Deus nos deu vida. Paulo está falando da mesma coisa, ele nos libertou do império das trevas, aí está falando a mesma coisa. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo aí está descrevendo a nossa vida pré-cristã. Paulo está descrevendo a nossa vida debaixo do império das trevas, não é? Olha aí que Paulo diz que nós éramos subjugados, dominados por um tríplice domínio. Veja bem, ele diz que outrora, verso 2, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, nós éramos dominados pelo curso deste mundo. O que isso significa? Paulo está dizendo que há uma mentalidade anti-Deus que governa a vida neste mundo. Desde que os nossos primeiros pais se rebelaram contra o Criador, há uma mentalidade de rebeldia, há uma mentalidade que é contra Deus que governa a vida nesse mundo. Então, toda a vida nesse mundo sem Deus, ela é governada por essa mentalidade que é contra o Senhor e o seu ungido. Então, Paulo diz que antes nós seguíamos o curso deste mundo, nós éramos dominados por essa mentalidade, era como a ideia aqui é como uma correnteza, não é? Nós éramos levados pela corrente desse mundo e íamos embora. Em Romanos, Paulo fala, não vos conformeis com este século, ou seja, nós nos conformávamos e éramos levados de roldão pela mentalidade desse mundo. Então, esse é o primeiro domínio ao qual nós estávamos submetidos. Curso desse mundo. Paulo diz aí no verso 2, nós também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. Então, Paulo diz aí que nós éramos súditos de Satanás. É isso mesmo, o príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz claramente que há um domínio do maligno neste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então há um reino, há um domínio do maligno neste mundo. Aqui a gente precisa ser cuidadoso, tá? Porque quando a gente fala de reino do mal, reino de Satanás, reino do maligno, a gente precisa cuidar para não conceber a realidade de maneira maniqueísta. O que é isso? Muitos crentes acham que o reino de Satanás é um reino em pé de igualdade com o reino de Deus. São dois domínios que se opõem um ao outro em pé de igualdade. Não.
essa concepção de reino de Satanás não é bíblica. O Senhor reina absoluto e não há outro igual a ele. Não é que exista um Deus do bem e um Deus do mal em pé de igualdade. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala do reino do maligno, a Bíblia está falando de um domínio ilegítimo, de um reino parasita que existe com a permissão do Senhor. Deus reina soberano e Satanás é uma criatura que com a permissão de Deus tem algum domínio neste mundo. Não são dois reinos em pé de igualdade. Preste bem atenção. Não é que pense no governo brasileiro, aí pense aqui no governo de um outro país, e aí a gente fala da soberania da nação, de não se meter na soberania de outra nação, e tem que respeitar a soberania de cada nação, a gente não fala assim? São dois reinos legítimos. Isso não ilustra esta realidade espiritual. Eu creio que uma ilustração que ajuda a gente a entender esta realidade do reinado de Satanás é você pensar, por exemplo, no poder paralelo do crime organizado que existe, por exemplo, no Brasil. Então você tem um poder paralelo. Você tem, por exemplo, no narcotráfico, você tem ali um poder paralelo sendo exercido. Em alguns lugares, em algumas cidades do país, o crime domina certas regiões. Para você entrar lá, você tem que pagar pedágio, não é? Uma vez era pastor em São Paulo e nós fomos fazer uma visita. Eu fui com um diácono fazer uma visita lá no extremo da zona norte de São Paulo, onde eu pastoreava. E ele disse: reverendo, aqui às vezes tem que pagar pedágio para os bandidos aqui, para a gente entrar aqui. Se você não pagar pedágio, você não entra. Às vezes nem a polícia entra lá. Entendeu? Então ele tem um domínio ali. É um domínio parasita. Não é um poder legítimo, legitimamente constituído. É um outro poder paralelo, não é? A diferença, toda ilustração ela tem os seus limites, não é? A diferença é que nesse caso do poder paralelo do crime organizado, o governo não acaba com ele ou por impotência, ou por negligência, ou por conivência, vai lá, por qualquer coisa assim. Deus não. Deus tolera, não por impotência, não por negligência, não é? Mas haverá um dia quando Deus exterminará de maneira final esse reino parasita. Então, eu disse tudo isso, pois não, Jurandir? Verdade, verdade. O Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus, não é? O diabo é o diabo de Deus. Então, não tem nenhum ser criado que não esteja sob o controle, o domínio e o poder soberano de Deus. É verdade. E Deus pode usá-lo, não é? Conforme ele bem entende. Preste bem atenção, então. Eu disse tudo isso para dizer que nós estávamos subjugados por esse domínio, curso desse mundo, príncipe da potestade do ar, não é? E que mais? Verso 3 de Efésios 2, Paulo diz que nós andávamos outrora segundo as
inclinações da nossa carne. Olha só. Nós estávamos subjugados por poderes externos a nós, curso desse mundo, príncipe da potestade do ar, e nós estávamos dominados por um poder interno, as inclinações da nossa natureza humana pecaminosa, as inclinações da nossa carne. Então, nós trazíamos dentro de nós também um poder escravizador dentro de nós, que nos impulsionava na direção do mal. Paulo chama aqui inclinações da nossa carne. Lembra que Tiago disse que Deus a ninguém tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. E aí Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelas inclinações da nossa natureza humana decaída. Olha só que domínio terrível. 2 controladores externos que encontrava dentro de nós um parceiro, não é? Que é um aliado interno dentro de nós que nos dominava. Então, preste bem atenção. Era assim que nós existíamos, era assim que nós éramos. Então, estávamos sob o domínio do curso deste mundo, sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, sob o domínio das inclinações da nossa carne, da nossa natureza humana pecaminosa. O que Deus fez em Cristo Jesus? Nos libertou de tudo isso. Ele desbancou esse tríplice domínio que estava sobre nós. Preste bem atenção. É isso que Paulo chama de império das trevas. Império das trevas. Então nós estávamos debaixo do império das trevas. Estávamos presos, estávamos subjugados. Curioso, né? Como tem um aliado interno, a gente tinha a sensação de que era livre, né? Eu faço o que eu quero. Mas não era liberdade. Nós estávamos presos. Mas como é um senhor interno também, então tínhamos uma falsa sensação de liberdade. Pois não, Jurandir? Aham. São dois, e olha como há uma convergência da operação desses 3 inimigos, né? Seres espirituais do mal, o diabo e seus anjos, um ambiente, o nosso ambiente, o curso desse mundo, e uma inclinação interna. Gente, e essas 3 forças concorrendo. Pense aqui comigo. É mais ou menos como um receptor de rádio. Pensa no rádio, um receptor. O que você tem aqui? Você tem ondas aqui, que estão passando por aqui, ó. Você tem ondas aqui, nesse ambiente. Tá passando uma música aqui, ó. Vou pegar a música aqui, ó. Ó, tem música, tá vendo? Você não capta isso aqui, a menos que você tenha um receptor e que você sintonize
o seu receptor nessa mesma frequência. Então, se você tem aqui as ondas, está passando aqui assim, você não está vendo, mas está passando aqui. Aí você tem um receptor e você coloca o receptor na mesma onda, não é? Não sei quantos megahertz e tal, quem entende esse negócio aí? Aí você sintoniza na mesma onda, o seu receptor capta essa mensagem, está aqui. Então, no império do mal, você tem o ambiente externo, você tem Satanás e os seus anjos, e você é um receptor sintonizado com ele. Recebe e pega. Percebe? Para libertar você, isso tem que ser quebrado. Isso tem que ser destruído. O império das trevas tem que ser vencido. E foi exatamente isso que Deus fez em Cristo Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Ficou muito claro que Jesus faria isso, né? Vocês se lembram? Lembram, por exemplo, que uma vez Jesus expulsou demônios e foi acusado de estar realizando aquela obra pelo poder de Beelzebu. E Jesus então argumentou logicamente, dizendo que, olha, não faz sentido a acusação. Beelzebu expulsando demônios, um reino contra si mesmo, ele não subsiste. Jesus diz, olha, eu expulso demônios pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E ao fazer isso, eu estou dando uma pista da minha missão. Isso aqui é um sinal. É o sinal de que o reino de Deus entrou na história dos homens. Porque a minha missão é o quê? Resgatar as pessoas do domínio de Satanás. Então, quando eu pratico o exorcismo, eu estou dando uma pista, é um sinal de que o reino de Deus chegou. Porque ninguém pode despojar um homem forte, valente, sem antes dominá-lo, subjugá-lo, amarrá-lo, entrar na sua casa e amarrá-lo. Aí sim você pode tomar os despojos. Então, se eu estou despojando o império das trevas, é porque chegou a hora de Satanás ser vencido. Então, os milagres de Jesus eram sinais, eles estavam sinalizando alguma coisa além. Jesus não era um exibicionista, ele não fazia milagre só para se exibir, não, ele estava dando uma mensagem, ele estava dando uma pista a respeito da obra dele. Paulo está dizendo aqui, qual é a obra de Jesus? Deus nos libertou do império das trevas, é isso que Jesus veio fazer, é isso que ele veio se realizar. Abra, por exemplo, 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Olha aí o final do verso 8. Final do verso 8. Olha o que João diz aí. Para isso se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Simples assim, não é? O que ele veio fazer? Libertar-nos do império das trevas. Agora preste atenção. Por que que Paulo chama esse domínio de império das trevas? Por que isso? Trevas. Por que que Paulo dá esse nome a esse domínio, não é? Irmãos, o binômio luz e trevas é muito usado nas Escrituras, não é? Muito usado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem tem a palavra de Deus tem luz. Quem conhece a palavra de Deus está na luz.
Quem não tem a palavra de Deus está passando pela vida às cegas, não é? Ele não vai acertar o rumo, não vai entender a vida. É mais ou menos como um cego que não vê nada, não é? E não sabe das coisas. Acha que sabe e não sabe. Então, esse binômio luz, trevas, é usado na Bíblia para falar disso. O que é trevas? Trevas é cegueira, ignorância, não é? Essa é a ideia. É o erro. Quem está nas trevas está na ignorância, é cego, não vê. E Paulo chama então de império das trevas, porque esta é a estratégia de domínio desse império. Qual é a estratégia de Satanás? O engano. Jesus não falou que ele é mentiroso desde o princípio? Qual foi a estratégia dele com Adão e Eva? Engano, mentira, treva. Ele se aproximou e disse: olha, não é bem assim. Não acreditem no Criador. O Criador falou que se vocês comerem dessa árvore aqui vai dar problema? Vai dar não, não dá não. Pelo contrário, por detrás dessa rebelião está uma vida melhor para vocês. Se vocês se rebelarem contra ele, vocês vão encontrar uma vida melhor, mais significativa. Ele está escondendo coisas boas. O Criador não é confiável. Olha, engano, mentira, desde o princípio. Essa é a estratégia dele. Abra 2 aos Coríntios 4:4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios 4:4. Veja bem, Paulo diz aí, nos quais o Deus deste século, quem é o Deus desse século? Não é? Ao reino parasita aí, ao domínio ilegítimo que Satanás exerce. O Deus desse século, qual a estratégia dele? Cega o entendimento dos incrédulos. Por que os incrédulos não amam a Cristo, não querem ir a Cristo, não apreciam as coisas de Deus, não gostam de Cristo, zombam de Cristo? Por quê? Porque eles estão sob o império das trevas. Por quê? Porque Satanás cega o entendimento deles, os mantém subjugados por meio da ignorância, da cegueira, não é? Então, ele cega para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, como é que as pessoas são mantidas cativas pelo império das trevas? Pela cegueira, pela ignorância, pelas trevas. Entende por que Paulo chama esse domínio de império das trevas? Porque esta é a estratégia de Satanás. Olha só como é que Paulo fala disso outra vez em Efésios 4. Olha como é que Paulo descreve em Efésios 4 a vida de uma pessoa ímpia, de uma pessoa subjugada pelo império das trevas. Efésios 4, verso 17. Efésios 4, verso 17 em diante. Olha só. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, isto é, aqueles que não têm Jesus. Como é que eles andam? Aqueles que estão debaixo do império das trevas. Como é que eles andam? Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, e olha o verso 18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância.
Veja bem, alheios à vida de Deus, ou seja, eles estão desconectados da fonte da vida, estão mortos nos delitos e pecados. Por que é que eles vivem daquele jeito? Por que é que eles agem daquela maneira? Paulo diz, porque eles estão seguindo a mentalidade vã deles, vaidade dos próprios pensamentos, e porque eles estão com o entendimento, o quê? Obscurecidos. Por quê? Porque Satanás cega eles. É por isso que eles vivem. Essa é a explicação que a Bíblia dá para aquele estilo de vida. Por que ele vive daquele jeito? Porque ele está com o entendimento obscurecidos, não é? É por isso que eles olha o verso 19, é por isso que eles se entregam à dissolução, é por isso que com avidez, olha, com avidez, com fome, eles cometem toda sorte de impureza. Por que eles vivem desse jeito? Buscando a impureza com avidez, com vontade. Por que eles se entregam àquele estilo de vida? Paulo diz, porque eles têm o entendimento obscurecido, por causa da cegueira. Império das trevas. Eles estão sob o domínio das trevas. E como é que essas pessoas são libertas desse domínio? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a gente liberta as pessoas? A gente é instrumento para libertar, quem liberta é Deus. Mas como é que a gente liberta as pessoas do império das trevas? Pela luz do Evangelho. Prega o Evangelho. E se aprouver ao Espírito usar a palavra e torná-la eficaz, o império das trevas será quebrado. As escamas dos olhos cairão. A iluminação, a luz do Evangelho de Cristo brilhará. E a pessoa, enfim, será livre pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois não? Uhum. Pela luz do Evangelho, né? Pela luz da palavra de Deus. Essa é a maneira de libertar as pessoas do poder de Satanás. Alguns falam assim, os presbiterianos não praticam exorcismo, não libertam as pessoas do poder de Satanás, tem que expulsar o demônio. Como é que você expulsa o demônio? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E quando você prega o Evangelho, você está libertando as pessoas do império das trevas. Você está
vencendo ou expandindo o domínio de Cristo nos corações, porque Ele foi quem veio para manietar o valente. Então ele veio, venceu Satanás, despojou na cruz os principados e potestades, os expôs ao vexame e disse para nós: agora podem ir pregar o evangelho, porque o valente já foi vencido. E o trabalho de vocês de libertar os cativos vai ter sucesso por causa do que eu fiz. Entende qual é o ponto aqui? Então, pois não, Jurandir, fique à vontade. O que eu estou dizendo, Jurandir, é que eu estou convencido de que Satanás está muito mais interessado em levar as pessoas a, com avidez, praticar todo tipo de impureza, muito mais interessado em levá-los a uma vida de pecados contra Deus, do que levá-los a terem atitudes bizarras. É isso que eu estou dizendo. Eu creio que ele está muito mais interessado nesse tipo de coisa, não é? É o que Paulo diz aqui, que por causa do entendimento obscurecido, eles se entregam à dissolução. Irmãos, vamos lá, vejam bem. Eu falei que ia terminar hoje esse texto, mas não vai dar. Eita, mas tudo bem, a gente não tem pressa. Então nós estamos vendo aí versos 13 e 14, não é? O que Deus fez em Cristo? Ele nos libertou do império das trevas, não é? Até agora nós vimos isso. Ele nos libertou do império das trevas. Mas isso é só parte da conversa. Porque preste atenção aí no que está dizendo. Ele nos libertou do império das trevas. Qual é a segunda metade do verso 13? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Preste atenção. Ele não apenas nos libertou do império das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito importante. Preste atenção. Você não foi liberto do império das trevas para ficar solto. Você foi tirado do domínio do império das trevas, mas não foi deixado solto. Você foi transportado e colocado debaixo de outro domínio. Você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso é muito importante para você entender o conceito cristão de liberdade.
Liberdade não é ficar solto. Você foi tirado do domínio do império das trevas. E você foi colocado sob outro domínio. Você só tem duas opções. Ou você está sob o domínio do império das trevas, ou você está sob o domínio de Satanás. Lutero é que dizia que o homem é como um cavalo. Ou ele está sendo montado por Satanás, ou está sendo montado pelo Espírito Santo. Ele está sendo controlado por um ou pelo outro. Então, o conceito cristão de liberdade não é liberdade no sentido de estar solto e fazer o que bem entender. O conceito cristão de liberdade é estar sob o domínio de Cristo. Você vai dizer, mas reverendo, então não é liberdade? Eu continuo dominado, eu continuo subjugado. É verdade, você continua subjugado. Mas o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Você continua subjugado. Você é transportado de um império trevoso, império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Você é transportado de um domínio trevoso para um domínio amoroso. É como diz João, acho que é João que diz isso mesmo, deixe-me ver aqui, é João mesmo, não é? 1 de João 5,3, ele diz lá, porque os seus mandamentos não são penosos. Lembram disso? O jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Então, o ponto aqui é o seguinte. Quanto mais escravo de Cristo você for, mais livre você será. Quanto mais sujeito a Cristo você for, maior será a sua liberdade. Entendeu? Liberdade cristã não é liberdade de, mas é liberdade para. Você é livre para ser aquilo que você foi projetado para ser. Você só é livre em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora de Jesus, você não conhecerá a verdadeira liberdade. Deixe-me tentar ilustrar isso. Você foi criado para Deus. Você foi projetado para Ele. E você só pode ser o que foi projetado para ser, estando unido a Cristo. Pense comigo aqui. Um peixe só pode ser livre enquanto ele se mantiver nos limites das águas. Não é verdade? O peixe que diz assim, não, eu não sou livre. Esse negócio de ficar aqui nos limites das águas, não, eu quero uma vida melhor, eu quero poder sair, andar por aí e tal. Se esse peixe romper os limites das águas, ele vai conhecer liberdade? Vai conhecer a morte. Assim também o homem. Se ele romper os limites do domínio de Jesus, ele vai encontrar o quê? Morte. Romper com Deus é serrar o galho em que você está assentado.
O peixe só pode ser o que ele foi projetado para ser enquanto ele ficar preso à água. Quanto mais preso à água, mais livre ele é. Quanto mais preso a Jesus, mais livre você é. Entendeu? Então você não é tirado do império das trevas e deixado solto. Paulo diz, você é tirado do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Então, é isso que Deus fez. Fez pelo seu povo em Cristo Jesus. Olha o início do verso 14. No qual, em Cristo Jesus, essas coisas aconteceram. Então, nós vamos ter que voltar a esta passagem, porque só deu para ver o verso 13 e o 14, né? O que Deus fez em Cristo por nós? Resposta: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que Deus fez. Então, Paulo está mostrando quem Cristo é e a obra de Cristo. Já vimos quem ele é, agora o que ele fez ou o que Deus fez por meio dele. Nosso tempo terminou. Alguma pergunta, alguma colocação sobre o que vimos? Tudo bem. Que Deus te ajude a entender isso. Dê graças a Deus, porque você outrora estava preso ao império das trevas. Mas em Cristo você foi livre. Livre não é, foi solto. Livre é transportado para outro domínio. E se mantenha nesse domínio. Fique aí firme, porque aí você é livre. Você só será livre se permanecer em Cristo Jesus. Cleide, quer falar alguma coisa, Cleide? Não? Pensei que você... Como é que foi lá hoje? Foi bom? Ótimo. Que bom. Deu para acolher todo mundo lá, várias faixas etárias, numa... Que bom. Deus seja louvado pelo nosso departamento infantil, que Deus continue abençoando, que Deus nos ajude nesse momento difícil do nosso país e do mundo, não é? A gente fica aí olhando os movimentos, a área de saúde, a lotação dos hospitais, UTIs, a gente está atento, mas vamos caminhando, confiando no Senhor, sem desespero, sem alarde, mas com responsabilidade, não é? E descansados no Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, não é? Então, é assim que nós entendemos e vamos passar pela crise, não é? Ok, vamos ficar em pé e vamos fazer a oração. Ô Jurandir, eu vou pedir você para vir aqui à frente e fazer a oração final, por favor. Pedindo a Deus, agradecendo a Deus a libertação do império das trevas, agradecendo a Ele o domínio do Filho do seu amor, intercedendo também pela nação, pelo mundo, essa questão da pandemia. Por favor, nos dirija a Deus. Senhor nosso Deus, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Essas coisas que têm acontecido conosco, Pai, no nosso meio, não está fora do controle do Senhor. E nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos pelo estudo que nós tivemos nesta manhã, que fala a respeito da obra do Senhor em Cristo a nosso favor, que nos libertou do império das trevas. Não só nos libertou do império das trevas, mas nos transportou para o reino do Teu Filho, o reino de vida, o reino de luz. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E agora, Pai, ao sairmos para a nossa casa, que o Senhor esteja dirigindo todos os nossos passos, e nós continuamos a rogar ao Senhor por nossa nação,
pela Organização Mundial da Saúde, por aqueles, Deus, que estão preocupados em descobrir e sancionar, Pai, essa vacina que vai amenizar os problemas que esse vírus tem trazido. Esse vírus, Pai, não está fora também do controle do Senhor. O Senhor é soberano sobre ele também. Por isso nós te louvamos e aguardamos no Senhor esta vacina, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, o nosso Senhor e libertador. Amém e amém, Senhor.